capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo de número 1 ao versículo de número 11, que está escrito: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, dons de discernir os Espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Iniciei dizendo, e repito, que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Era uma igreja que Paulo está doutrinando desde o início por causa dos problemas existenciais. Quais eram os problemas que essa igreja tinha? Essa igreja era uma igreja que tinha um problema de divisão. Capítulo 1, versículo 10 e 11, você vai encontrar essa informação bíblica sobre a divisão que essa igreja vivenciava. Um outro problema que essa igreja tinha é que, apesar de ser uma igreja de Cristo, ela vivia o problema da carnalidade. O capítulo 3 e o verso 3, você vai encontrar essa informação bíblica da carnalidade existencial dessa igreja. Um outro problema que Paulo encontra nessa igreja, por mais igreja que ela fosse, ela tinha problemas de imoralidade. O capítulo 5, verso 1, vai mostrar essa verdade sobre a imoralidade que essa igreja vivenciava. Ela também tinha um grande problema, que ela, apesar de ser uma igreja, tinha problemas de convívio com idolatria. O capítulo de número 10, verso 14 ao 22, se você ler com cuidado, você vai ver que ela participava até de alimentos que eram consagrados a ídolos, e Paulo está tratando dessa igreja. Qual era o outro problema dessa igreja que Paulo encontra? Falta de comunhão. Se analisarmos o capítulo 11, sobre a questão da ceia, faltava-lhe comunhão naquela igreja que era uma igreja de Jesus. Você olha para essas características da igreja, são características iniciais da igreja de Coríntios, você vai ter com certeza uma ideia de que essa igreja, ela deveria ser descartada. Olha para os problemas dessa igreja. Ao nosso olhar humano, eu olho para essa igreja, eu descarto. Essa igreja não passa pelo nosso crivo. Mas essa carta vai nos ensinar justamente a persistência e a insistência de Deus para com a igreja. Faz-nos compreender que a insistência e a persistência de Deus, do nosso Senhor, para com a igreja, não tem nada a ver com a própria igreja, não tem nada a ver com as qualidades que ela tem, e sim com a sua própria essência. Ou seja, a persistência de Deus para cada um de nós não tem nada a ver com as nossas qualidades. Olhando para essa carta, eu compreendo que a insistência e persistência de Deus tem a ver com a sua essência. Por isso que, apesar de nós, apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, Ele continua insistindo e persistindo conosco, que fazemos parte dessa igreja. Precisamos compreender que desde o primeiro capítulo, Paulo está doutrinando. Por quê? Porque, repito, Paulo é o porta-voz de Deus. E o que Paulo está falando pelo Espírito é o próprio Deus doutrinando a igreja. Porque a ideia é justamente fazer com que a igreja seja a igreja que Cristo quer que sejamos. E quando chega no capítulo de número 12, Paulo vai tratar justamente sobre os dons espirituais. Para quê?
para que a igreja tenha o pleno conhecimento dos dons. Paulo inicia justamente falando sobre isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. O que ele quer dizer? Eu quero, repito, quando Paulo está falando, é Deus falando, porque Deus está usando Paulo para tal. Então Deus está dizendo o quê? Eu quero que a minha igreja tenha pleno conhecimento sobre o assunto dos dons espirituais. Eu não quero uma igreja leiga sobre esse assunto. Eu não quero uma igreja que não conheça sobre esse assunto. Eu não quero uma igreja ignorante sobre esse assunto. Eu quero uma igreja que tenha conhecimento pleno sobre esse assunto. E quando ele fala isso, eu entendo, então, que Deus está dizendo, há uma importância muito grande sobre esse assunto. Quando Deus está falando, eu quero que você conheça, é porque tem que conhecer, há uma necessidade absoluta sobre o assunto, e eu não quero que você seja ignorante sobre tal. Dentro dessa proposta, eu não quero falar sobre os dons espirituais em sua individualidade. Eu não quero falar sobre a individualidade dos dons em si. Mas eu quero falar nessa noite justamente sobre algumas lições que faz nos fazer compreender o porquê que Deus nos deu os dons espirituais. Qual o motivo dos dons espirituais? O porquê dos dons espirituais? E o tema que Deus colocou em meu coração e o que eu proponho nessa noite é que dons espirituais é uma necessidade da igreja em todo o tempo. Não é apenas uma necessidade da igreja atual, mas uma necessidade da igreja em todo o tempo. Amém? Então quero destacar 3 lições, e dentro dessas 3 lições, alguns pontos importantíssimos para a nossa compreensão. A primeira lição sobre a questão dos dons espirituais e o porquê deles, é porque os dons espirituais, eles são ferramentas de Deus para capacitar a sua igreja no exercício da sua função. Deixa eu repetir. Os dons espirituais são ferramentas de Deus para capacitar a sua igreja no exercício da sua função. Deixa eu ilustrar aqui para você compreender. Imagine um pedreiro em que ele vai fazer um trabalho em sua casa. Ele vai, por melhor pedreiro que ele seja, por mais capacidade que ele tenha, e ele vai até a sua casa, olha o trabalho, olha o serviço, faz o orçamento, volta para sua casa, marca o dia para iniciar o trabalho, mas quando ele volta para iniciar o trabalho, lhe é levado as ferramentas, lhe furtaram as suas ferramentas de trabalho. A pergunta é, por melhor pedreiro que ele seja, ele vai conseguir exercer a sua função sem as suas ferramentas de trabalho? Não. Por quê? Porque as ferramentas de trabalho é que vai capacitá-lo para que ele possa exercer a sua função. Assim são os dons espirituais. Nós precisamos entender que Cristo iniciou a propagação do Evangelho. E Cristo, ao iniciar a propagação do Evangelho, Ele preparou os seus discípulos. E nós precisamos entender que hoje nós somos os discípulos de Jesus, amém? Cristo, então, Ele responsabilizou sua igreja para dar continuidade na propagação do Evangelho. Em Marcos, no seu capítulo 16, o verso 15, qual foi a ordem imperativa que Ele deu? Ide e pregai o meu Evangelho a toda a criatura. Jesus responsabilizou-nos para dar continuidade na pregação e propagação do Evangelho. Mas esse mesmo Senhor que nos escolheu, esse mesmo Senhor que nos elegeu como igreja, Ele conhece as nossas fragilidades e sabe que os homens e mulheres que Ele escolheu são pessoas falíveis, são pessoas incapazes até
de dar continuidade na propagação do Evangelho que Ele ordenou. Por isso, Ele nos escolheu, e ao nos escolher, Ele nos orientou, deu uma ordem, e ao dar uma ordem, Ele nos capacita com os dons espirituais. Precisamos compreender, então, que dentro desses dons espirituais e dessa capacitação, precisamos ter a ciência de como fazer e de como usar. Então eu destaco aqui pelo menos, dentro dessa questão dos dons espirituais como capacitação de Deus para a sua igreja. A primeira verdade que nós precisamos entender, estar ciente, é que a capacitação da igreja vem do alto. Oh glória! A capacitação da igreja não vem de homens. A capacitação da igreja não vem de uma faculdade. A capacitação da igreja não vem do intelecto humano. A capacitação da igreja vem do alto. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. É justamente isso que nós precisamos compreender. Você vai perceber que quando ele inicia, Paulo vai dizer para a igreja: olha quem você era. Você era alguém que era guiado por ídolos mudos. Você era alguém que tinha uma vida totalmente distanciada de Deus. É isso que ele está falando. E até o ato de você reconhecer o senhorio de Jesus é pelo Espírito. É Paulo que está dizendo que se não for pelo Espírito de Deus, eu não consigo reconhecer que Jesus é o Senhor. Que até a minha glorificação ao nome dele é por causa do Espírito de Deus em nós. Tiago vai deixar bem claro no seu capítulo 1, verso 17, que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então nós precisamos compreender que a nossa dependência é real. Nós precisamos compreender dentro dessa questão das ferramentas de Deus, o dom do Espírito vem do alto. Não sou eu que distribuo o dom. Não é igreja, não é pastor, vem do alto, oh glória. Você que está me vendo aí pelo seu aparelho, você que está me vendo em sua casa, o dom de Deus vem do alto. Segunda verdade sobre essa questão, é que além da capacitação vir do alto, nós precisamos entender que os dons que são ferramentas, mas não são brinquedos. Os dons de Deus são ferramentas para um trabalho, não são brinquedos. Tem muita gente querendo transformar a ferramenta em brinquedo. E há um perigo muito grande. Eu estava conversando com o Leandro, batendo um papo, né, Leandro? Depois bati um papo com um pastor, a gente conversando sobre isso. Há um perigo muito grande em brincar com ferramentas. Imagine uma criança brincando com um machado afiado, com uma foice afiada. Brincar com ferramentas pode lhe trazer ferimentos graves, ao ponto de te levar à morte. Os dons são ferramentas, repito, não são brinquedos. Não brinque com os dons de Deus. Deixa eu correr. Terceira lição desse ponto, é que as ferramentas, os dons, por melhor que são, só terá eficácia no ambiente de trabalho para o qual ela foi criada. Por isso que Paulo fala sobre a distribuição na questão da utilidade. Vou repetir esse ponto para você anotar em casa se quiser. As ferramentas, que são os dons espirituais, só têm eficácia em seu uso quando é usado no ambiente de trabalho para o qual ela foi criada. Por isso que você vai ver Deus distribuindo os dons. E Ele vai falar, e cada um na sua utilidade. Um exemplo, um computador, por melhor que ele seja, a última geração,
não terá nenhuma eficácia no lugar de pescaria. Porque cada ferramenta precisa ser usada no lugar para o qual ela foi criada. E aí eu conversando, batendo um papo, né, pastor? Que a gente vai dialogando, vai conversando. Isso é salmodiar. E a gente precisa compreender essa verdade. A gente precisa saber dessa verdade. Não adianta, por isso que Paulo lá em Coríntios vai falar, olha, quando você falar em línguas, quando estiver profetizando, se cale um, fale o outro, por quê? Porque cada ferramenta precisa ser usada em uma forma, em um lugar, em um ambiente para o qual ela foi criada. Não adianta você usar uma ferramenta no lugar onde não existe, não adianta, não é, Leandro? Não adianta um martelo para apertar um parafuso, martelo é para pregos. Louvado seja o nome de Jesus. A pergunta é, estamos usando as ferramentas de forma correta? No momento correto, no ambiente de trabalho correto? Estamos aqui para que possamos aprender com o Espírito de Deus e a sua palavra, e entender que os dons espirituais, essas ferramentas de Deus, só terão eficácia quando usada no ambiente de trabalho pelo qual ela foi criada. Quarto, nesse ponto, precisamos compreender que também não basta as ferramentas ou os dons serem bons, porque são. Também se faz necessário aprender a manuseá-las. Imagine um policial que não sabe manusear a sua arma. Imagine um soldado indo para a guerra sem saber manusear a sua arma. É por isso que o obreiro não pode se envergonhar, mas tem que manusear. Oh, bendito seja o nome de Jesus, a sua verdadeira arma. Não adianta, você tem dons, mas você precisa aprender a lidar com ele. Os dons não são para que eu brilhe. Os dons não são para que eu seja alguém em destaque. Os dons são ferramentas para que nós, como igreja, dê continuidade na propagação do Evangelho, e nessa continuidade, o destaque sempre seja Deus, a glória sempre seja dEle, o louvor sempre seja para Ele. Eu sempre falo, quando eu falo sobre esse ponto, eu sempre destaco Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando é lançado na fornalha ardente, Deus envia um anjo. O anjo vai, faz a obra, o trabalho pelo qual Deus estabeleceu que aquele anjo fizesse. Mas quando vem o rei lá, ele vai olhar, ele não glorifica o anjo, ele glorifica o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque após fazer o trabalho, o anjo sai de cena. Deus vai te usar com dons espirituais. Deus vai te usar com dons espirituais. Aqui na igreja, Deus vai te usar com dons espirituais. Mas quando a glorificação chegar, sai de cena, porque a glória é do Deus que distribui os dons. Então, a primeira lição é que os dons espirituais são ferramentas de Deus para a igreja, para preparar a igreja, para deixar a igreja apta para o exercício da sua função. Segunda lição que eu destaco desse texto para a nossa compreensão, eu achei lindo o que o Espírito de Deus revelou ao meu coração, é que as diferentes manifestações dos dons do Espírito é resultado de um Deus capaz de partilhar de si mesmo para a sua igreja na utilização de seu reino. Do versículo 4 ao versículo 7, olha isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil.
Perceba que os dons espirituais emanam do próprio Deus. Os dons espirituais emanam do eterno Jeová. E esse Deus maravilhoso, Ele é capaz, apesar de ser um Deus santo e tremendo, é capaz de partilhar de si mesmo, só para nos capacitar e nos fazer útil em seu reino. Oh, glória! Isso nos faz compreender a dependência que temos de Deus. Eu gosto muito quando o Jonathan fala sobre isso, essa dependência. Nós somos dependentes. Se não é Deus agindo primeiro, nós não conseguimos fazer nada. Deus emana de si mesmo. Olha que coisa tremenda, irmão. Um Deus santo e maravilhoso. Um Deus grande, incomparável. Um Deus que a Bíblia diz que Ele está sentado, oh, aleluia, em seu trono, e tem a terra como escabelo de seus pés. Um Deus que a Bíblia revela que Ele pega todas as águas existenciais e coloca na concha das suas mãos. Esse é Deus, esse é Jeová, oh glória. Esse Deus, Ele é capaz de partilhar de si mesmo, só para preparar a sua igreja, para utilizá-la no reino dEle. Esse é o Deus que criou os céus e a terra, e nos escolheu como seus filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Dentro desse ponto, nós precisamos pelo menos de algumas importantes informações, e eu quero destacar algumas. A primeira é que não há falta dos dons para a igreja. Sendo um Deus que emana de si mesmo os dons, não existe nenhuma falta de dons para a igreja. Deus distribuiu todos os dons. Deus não deixou de distribuir nenhum. Não há falta de dons. Capítulo 1, e o versículo de número 7, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta. Ele não diz não faltará, não falta. Então, não existe falta de dons para a igreja. Deus emanou de si mesmo e não existe falta. Porque Deus é perfeito em sua distribuição de dons. Segundo, olha só, os dons são atuais e atuantes. Essa eu vou repetir com força. Os dons são atuais e atuantes. Primeiro eu explico aqui, depois eu trago o texto. Se Deus nos escolheu para dar continuidade na propagação do Evangelho, a igreja é responsável por tal responsabilidade, por tal verdade, por tal ordem. E os dons são ferramentas de Deus para capacitar-nos. Então, até o último dia da igreja na face da terra, os dons estarão aí. Por quê? Porque a igreja precisa dos dons para dar continuidade na propagação do Evangelho. Agora, olha o que o texto diz em Atos 2,39. Atos capítulo número 2, versículo de número 39. Capítulo 2, todos nós sabemos sobre a questão dos dons, sobre a questão da descida do Espírito. Mas quando chega no versículo de número 39, olha só. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Não é só para aquele tempo, é para hoje, é para o agora. Oh, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. A igreja atuante, a igreja está marchando, então ela continua precisando das ferramentas de Deus. E se ela precisa das ferramentas de Deus, Deus distribui dons para ela. E se a igreja continua pulsante, marchante, os dons continuam sendo derramados para a igreja de Jesus de Nazaré. Terceiro, os dons também, além de ser para muitas coisas, também são para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo número 14,
O versículo é o de número 12. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Os dons espirituais edificam a igreja. Por isso que eles são atuais e atuantes. Porque a igreja precisa e continua sendo edificada pelos dons espirituais. Abra um parênteses. O grande problema é que muitos têm usado dos dons para entristecer muitos do corpo, que faz parte do corpo da igreja. Mas os dons espirituais são para edificação. Se você tem um dom espiritual, esse dom você não pode usar para entristecer o seu irmão. Olha, eu prego mais. Olha, eu tenho os dons de curar. Olha, porque não, isso não edifica ninguém. Segura na mão e vamos juntos. Você fala em línguas, você profetiza, você prega, você interpreta, e aí a gente junto glorifica o nome de Jesus e edificamos pela glória e para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Oh glória! Quarto, os dons, preste atenção nisso, os dons são dados por Deus, mas administrados por quem recebe. Deus dá os dons, mas quem administra os dons somos nós que recebemos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 10, olha o que diz: cada um, lembra? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus te dá o dom, mas quem administra o dom é você. Porque Deus responsabiliza aquele que recebe o dom. Quando você vai trabalhar em uma empresa, você recebe um uniforme, não é? Quem é responsável pelo uniforme? A empresa ou você? Quando você vai trabalhar em uma empresa, que você recebe uma ferramenta, de repente, quem é responsável pela ferramenta? É você. Então nós precisamos entender que dons são ferramentas de Deus para nós, e essas ferramentas que Deus nos dá, nós somos responsáveis na administração desses dons espirituais. Bendito seja o nome de Jesus. Terceira lição, meu termino. A terceira lição que eu quero destacar aqui, é que a distribuição dos dons espirituais ocorre na soberana e inerrante vontade de Deus. Pronto. Versículo de número 8 ao versículo de número 11 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O texto é claro, o texto é claro, ele relata que os dons espirituais, eles são distribuídos conforme a vontade de Deus. Deus é soberano na distribuição dos dons espirituais. Não é a igreja, não é o crente que escolhe os dons, é Deus que distribui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, sendo essa uma verdade, aí conversamos bastante, e porque Deus é soberano, amém? Amém, crentes? Deus é soberano, é Deus que faz o que quer. Eu sempre digo que Deus, e repito, Deus deu o livre-arbítrio ao homem, mas o livre-arbítrio bate continência ao seu Criador.
livre-arbítrio bate continência àquele que o criou, porque Deus, em sua soberania, faz o que Ele bem quer e entende. Quem pode dizer amém? Preste atenção nisso. Como é que eu vou então associar essa verdade bíblica do versículo 11, que Deus age soberanamente na repartição dos dons, com o versículo de número 31. Olha o que diz o 31. Portanto, procurai, e algumas traduções, buscai com zelo os melhores dons. Como associar, então, um texto com o outro? A Bíblia não tem contradição, é a palavra de Deus. Como é que eu associo essas duas verdades? Como é que eu compreendo essas duas verdades? Um texto mostra que Deus reparte como quer. O outro diz, você procura, você busca. Como associar essa verdade? Bom, primeiro, para isso é necessário compreender pelo menos 3 verdades. A primeira é que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Isso aqui é fato. Elas andam juntas. Deus é soberano, mas a soberania dele não anula a nossa responsabilidade. Aquela velha história de dizer, Deus sabe, mas quer que você haja. O conhecimento pré de Deus não é causativo. Não é porque Deus conhece o que vai acontecer antes mesmo de sua existência que Ele o causou. Repito, o conhecimento pré de Deus não é causativo. Então Deus é soberano, mas você é responsável. E como associar isso? É porque Deus age em conformidade com a sua soberania, e na sua soberania Ele criou um homem à sua imagem e semelhança, uma capacidade de pensar, agir e tomar decisões. Deus não anula em nós essa capacidade que Ele nos deu. Por isso nós somos responsáveis por nossas decisões. Segundo, buscar aqui no texto, ou procurar, eu prefiro a tradução do buscar. Buscar aqui é ato de identificação. Quando ele está dizendo procurar ou buscar, ele está dizendo identifique. É o eterno que quer que tenhamos o zelo em identificar os dons já distribuídos por ele. O procurar aqui não é procurar ao léu, mas é a capacidade, é o zelo de identificar os dons que Deus já distribuiu à igreja. É por isso que algumas vezes, a gente conversando, pastor, até a gente dialogando, algumas vezes você procura, busca um dom, Deus te dá outro. Por isso que ele fala, busque com zelo. Identifique o seu dom. Identifique o dom que eu já distribuí à igreja. Por quê? Porque você, repito, lembra que eu falei? Porque você precisa saber o dom que você vai usar, porque a ferramenta só vai ter no trabalho para o qual ele foi criado. Aquela questão da caixa de ferramenta, não é? Ou daquele quarto onde guarda as ferramentas. Você vai fazendo um trabalho, você sabe você tem que buscar qual ferramenta correta lá dentro para poder exercer a função. O uso de uma ferramenta errada, equivocada, vai fazer com que o seu trabalho não seja um trabalho correto. Está entendendo? Diga amém. Nós precisamos compreender essa verdade, que buscar aqui é identificar. Deus quer que você identifique o dom. Deus quer que você identifique, busque, procure, não no sentido de não saber onde está, mas de identificar o dom que Ele distribuiu à igreja e que Ele quer que você seja usado por Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro, essa busca me trará o conhecimento do dom que eu sei que tem, mas não sei se tem. Essa busca, essa identificação, ela vai me trazer o conhecimento desse dom que eu sei que tem, mas eu ainda não sei se tenho. Tem porque Deus distribuiu para a igreja. Não falta nenhum dom.
Agora, eu busco identificar esse dom que eu sei que tem, mas eu ainda não sei se eu tenho. Por isso eu vou buscar numa construção de relacionamento com esse Deus que distribui os dons, para que pelo Espírito eu entenda qual dom que eu já tenho. Precisamos compreender que você poderia perguntar, e eu também, mas por que Deus já não me mostra, já não me revela o meu dom? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus não quer que nós tenhamos, sabe, algo assim, então, eu vou usar essa expressão, você vai entender, tão fácil. Ele quer que busquemos, porque toda busca te faz sentir o sabor do valor dela. É o seu trabalho mensal, aquela luta de acordar cedo, pegar lotado lá a condução, trabalhar, e quando você recebe, você dá valor ao seu salário, justamente por causa do esforço que você fez. Deus sabe disso em nós, e Ele sabe que a gente só vai valorizar mais, quando há uma busca incessante daquilo que Ele já nos deu. Precisamos compreender essa verdade. A pergunta é: como está o nosso relacionamento com Ele? Será que eu já identifiquei o dom que Deus já distribuiu a mim? Nessa verdade, dessa distribuição de dons, é onde a gente precisa ter o cuidado, e aqui vai para alguns irmãos que estão me vendo também, o cuidado de não falar mal de outro ministério. Porque às vezes algum acha que o seu ministério é mais poderoso porque manifesta mais dons. Só que o texto diz que é Deus que distribui em sua utilidade. Se você dá continuidade no capítulo 12, Paulo vai, por Deus, falar de um corpo, onde cada membro do corpo tem o seu valor. E cada membro juntos formam esse corpo. Aí você olha para um ministério onde tem mais palavra, outro mais louvor, outro mais oração. Juntas você vai ver o corpo perfeito de Jesus de Nazaré. Eu quero terminar dizendo que os dons espirituais estão à disposição da igreja. Basta buscá-los, basta identificá-los. Mas ao buscar e identificar, a gente precisa entender que eles são para a edificação da igreja, para a glória do nome do nosso Senhor. Precisamos compreender, eu repito, termino aqui, repito, os dons são atuais e atuantes, porque a igreja é atuante, e precisamos continuamente das ferramentas de Deus, para que essas ferramentas nos deixem aptos a dar continuidade na pregação do Evangelho. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos na beleza da sua santidade e te glorificamos nessa noite. Muito obrigado pela leitura da sua palavra, pela explanação da mesma e pelos ensinamentos que o Senhor nos deu pela sua palavra. Peço-te, ó Deus, que nos dê o entendimento pelo teu Espírito, que nós precisamos ardentemente, continuamente buscar os dons do Espírito, e identificar os dons que o Senhor já distribuiu à sua igreja, compreender que essas são as ferramentas que o Senhor distribuiu à igreja para nos capacitar para a função pelo qual o Senhor nos escolheu, entender que esses dons espirituais, as manifestações deles, emana do Senhor, de um Deus que emana de si mesmo, para nos deixar aptos para a propagação do seu Evangelho. Entender que esses dons são dons distribuídos pela sua soberania, mas a sua soberania não anula a nossa responsabilidade de identificá-los e usá-los de forma correta para a glória e louvor do teu santo nome. Agradecidos estamos por essa noite. Que o Senhor abençoe os seus filhos que aqui estão, e os seus filhos que participaram desse maravilhoso culto pela live. Que a tua mão seja sobre todos, e que nos faça compreender que somos igreja do Senhor, e como igreja do Senhor, precisamos estar aptos para
fazer a tua obra e glorificar o teu nome. Nós oramos agradecidos no nome doce e eterno do teu Filho Jesus. Amém e amém.